Bom dia, eu, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Cargas, e eu vou apresentar o assunto roda e trilho. Bom, vamos começar pela velocidade de direção e translação. Isso já foi apresentado quando foi falado de velocidade de elevação, o conceito é o mesmo. Quanto maior a carga, menor deve ser a velocidade, devido à inércia. Um caminhão, por exemplo, de 40 toneladas, carregando 40 toneladas, andando a 150 por hora, não para de jeito nenhum. Mesma coisa a ponte-óleo, uma ponte-óleo de 100 toneladas, andando a 120 metros por minuto, não para de jeito nenhum. Então, quanto maior a carga, menor tem que ser a velocidade. Por causa da inércia, é um ponto de segurança do sistema. E a norma é sugerida por norma em função da classe do equipamento. E essa tabela nós já vimos lá quando falamos de motor de elevação. Quando nós falamos, na verdade, de moitão, tara e moitão, né? Velocidade de elevação. Então, quanto maior, no caso agora vamos ver carro e ponte, mas quanto maior a velocidade, a carga, menor a velocidade e vice-versa. Duas observações que há nessa tabela. Também já foi discutido isso quando falamos lá atrás, na mesma tabela. Essas velocidades que estão na tabela são para ponte com cabine, porque para ponte com comando pelo piso, com botoeira, eu tenho que limitar a velocidade do carro e da ponte até 40 metros por minuto. Por quê? Porque essa é a velocidade usual de uma caminhada natural, né? Uma caminhada aproximadamente de 67 centímetros, que é um passo por segundo. Isso dá exatamente 40 metros por minuto. Isso significa que se eu comandar uma ponte do solo e ela estiver andando, a ponte ou o carro, com a velocidade maior que 40 metros por minuto, eu tenho que sair correndo atrás da ponte. Então isso não é possível, é inseguro, não é aceitável. Portanto, ponte, comando pelo chão, pelo piso, comando por botoeira, velocidade máxima, tanto do carro quanto da ponte, 40 metros por minuto. E a outra observação é quando eu uso velocidade baixa, média ou alta. E é só eu lembrar também a definição de classe ou grupo. Grupo 0 e 1 é até 18 ciclos por hora, portanto, velocidade baixa. Classe 2, de 18 a 30 ciclos por hora, portanto, velocidade média. E classe 3 e 4, acima de 30 ciclos por hora, portanto, velocidade alta. Um exemplo é de ponte com cabine. O operador vai sentado dentro da ponte, a ponte carrega a cabine, portanto, a ponte pode ter a velocidade que for, porque o operador está sentadinho sendo levado pela ponte, tem que sair correndo atrás da ponte, né? E ponte com botoeira, aí o operador está no piso, de pé, e ele está comandando a ponte por botoeira, então tem que caminhar atrás da ponte ou do carro, quando há o movimento de translação da ponte ou do carro. Bom, a roda ela é com aba, para garantir que a ponte ou o carro não saia do trilho, porque sair do trilho cai tudo, não pode, então tem que ter aba, porque se ele quiser sair para o lado, a aba bate, não deixa o carro ou a ponte descarrilhar. Define-se o diâmetro e o número de rodas. Para o carro, o número de rodas usualmente é 4. E o diâmetro da roda é função da carga. Quanto maior a carga, maior o tamanho da roda, logicamente. Cargas maiores exigem peças maiores, porque o material das rodas é o mesmo para qualquer tamanho de roda. Para a ponte rolante, diferentemente, o número de rodas e o diâmetro de rodas é função da carga e função do vão, conforme a tabela apresentada. Quanto maior a carga de elevação, quanto maior o vão, maior o número de rodas e ou o diâmetro de rodas. Bom, resumindo, carro, então, o número de rodas do carro é fixo, 4, e o diâmetro da roda do carro é proporcional, é função da carga apenas. E na ponte, o número de rodas ele é variável, em função da carga e do vão da ponte, e o diâmetro da roda da ponte também é variável em função da carga e do vão da ponte. Por que essa diferença de tratamento entre carro e ponte? Bom, vamos explicar. No caso do carro, é difícil precisar de um carro com mais do que 4 rodas. Existem carros com mais do que 4 rodas. Carros, pontes de 200 toneladas, 250 toneladas, os carros têm 8 rodas. Mas eu não preciso de tanta roda numa carga usual, digamos assim, de carro, né? Não há necessidade, seria um exagero. 4 rodas é mais do que o suficiente.
Então, um padrão é carro com 4 rodas. Mesmo que 4 rodas não, né? 2 rodas não dá, seria uma moto, seria um carro, ia ficar instável lá em cima, não ia funcionar, né? Então, 4 rodas pelo menos. No mínimo 4 rodas, né? Mais que isso é desnecessário. Como eu volto a insistir, para carros de grande capacidade, 250 toneladas, eu posso ter 8 rodas, mas realmente não é usual, não é comum. É uma exceção muito grande, é muito difícil se projetar uma ponte dessa, né? Não é toda vez que um cliente precisa de uma ponte de 250 toneladas. O diâmetro da roda do carro ele é a função da carga e também é função do vão do carro, na verdade. O que ocorre é que o vão do carro ele é diretamente proporcional ao comprimento do tambor, conforme a figura. Praticamente é o mesmo valor dos dois. E se a gente lembrar do capítulo que nós discutimos tambor, a gente vai lembrar que o tambor tem uma limitação de comprimento. Ou seja, o tambor não tem qualquer comprimento, ele tem um comprimento razoavelmente pré-definido, até 2 metros, 2.000 milímetros. Portanto, o vão do carro também é um vão pré-definido, praticamente, né? Até 2.000 milímetros. Portanto, o vão do carro é um valor praticamente constante. Então, para que eu vou colocar numa tabela uma variável que não é variável, é uma constante? Então, eu simplesmente simplifico e digo que o diâmetro da roda do carro é a função só da carga. Ele também é a função do vão, mas não é sempre o mesmo, então não precisa se preocupar com isso. Já para a ponte, não. Porque a hora que eu aumento a capacidade de carga da ponte, a carga nominal de elevação da ponte, eu aumento a ponte inteira, o peso, tudo aumenta o total, a carga em cima da roda e do trilho, do para-roda-trilho. E a hora que eu aumento o vão da ponte, aumenta o tamanho da ponte, então aumenta também o peso próprio da ponte. Portanto, também aumenta a carga em cima do para-roda-trilho. Portanto, eu tenho que ter ou um maior número de rodas e ou um maior tamanho de rodas, tanto para a carga elevável, carga nominal, quanto para o vão da ponte. Por isso que eu tenho uma tabela em que o número de rodas da ponte e o diâmetro de roda da ponte é função tanto da carga elevável quanto do vão da ponte. Pontes maiores, mais pesadas, mais carga sobre o para-roda-trilho, maior tem que ser a roda ou o número de rodas. Bom, o mancal da roda é basicamente um mancal de rolamento. O mancal de rolamento não ia aguentar o tranco. Normalmente são 2 mancais de rolamento de rolos por roda, porque as cargas na roda são altas. Por exemplo, uma ponte de 10 toneladas, 4 rodas, tem mais ou menos, um pouco mais, nós vamos calcular daqui a pouco, tem 2.500 quilos por roda. Então, imagina o tamanho que tem que ter o rolamento para aguentar 2.500 quilos por roda girando, né, o tempo todo. As verificações para rolamentos foi visto em elemento de máquinas 2. Se verifica a rotação admissível, se verifica a capacidade de carga estática e a capacidade de carga dinâmica, ou a vida do rolamento. Bom, nós temos roda motriz, que é a roda que recebe o torque lá do motor através do redutor e faz a ponte ou o carro se mover. No mínimo 2 rodas, uma de cada lado, para não ficar torcendo o carro ou a ponte no movimento. Então, ela tem uma união eixo cubo ou uma engrenagem, vamos ver. E eu tenho a roda movida, que gira louca, então ela está montada sobre mancais. E também no mínimo 2, uma de cada lado, para dar no mínimo 4 rodas no carro ou 4 ou mais rodas na ponte. A roda motriz então ela pode vir, o torque pode vir lá vem do motor, passa para o redutor, pode vir do eixo flutuante, então pode ter o eixo entrar dentro da roda, como a figura anterior, no slide anterior, ou pode vir por fora e ter uma engrenagem adicional conectada à roda. Também a roda movida é apoiada em mancais, então não tem o eixo chegando nela, porque não há torque nessa roda, né? Não é a roda movida. A roda motriz também, ela pode ter um motor e um redutor acoplado direto nela, então seria, por exemplo, acoplado nesta engrenagem externa acoplada à roda, não é isso? Muito bem. O trilho, por sua vez, ele forma o caminho de rolamento, que é o caminho sobre o qual passa a ponte e o carro. Por que tem que haver um caminho de rolamento? Porque as rodas da ponte e do carro são de aço.
E se elas corressem, se elas rodassem em cima de concreto, elas iam estourar o concreto. Então eu tenho que fazer essas rodas correrem em cima de aço também. Trilho, igual um trem, né? O trem tem as rodas de aço e corre em cima do trilho, não corre numa rua comum porque não iria estourar a rua. O seu carro anda numa rua comum porque a roda dele, entre aspas, é de borracha, não é isso? Então pode andar em cima do asfalto. Se fosse só a roda andar em cima do asfalto, ia estourar o asfalto, teria que ter um asfalto, entre aspas, de aço, que é o trilho. Muito bem, o trilho ele pode ser fixado na estrutura da minha fábrica para a ponte rolante andar ou sobre a ponte rolante para o carro andar através de grapas, né, garras ou soldado. É mais comum através de grapa, porque eu posso montar e desmontar quando eu quiser, né, facilita muito a manutenção. E além do que, a solda ela cria tensões residuais na peça, né, que nunca é interessante. O principal problema do caminho de rolamento é o desalinhamento, né? Então, o caminho de rolamento desalinhado, como está na figura, por exemplo, é muito grande a chance da ponte ou o carro que andar em cima aí, no caso aí é um caminho de rolamento para ponte, porque está em cima de uma estrutura civil, uma estrutura de concreto, então em cima da estrutura da fábrica, descarrilhar, né? Já pensou? O caminho de rolamento desalinhado desse jeito vai descarrilhar a ponte. Se descarrilhar, a ponte cai e não pode, o problema, né? Cai tudo. É inviável, né? É inaceitável. Então, um dos grandes problemas do trilho, dos maiores problemas de trilho é na montagem. Na hora que eu vou montar o caminho de rolamento na minha fábrica, eu preciso garantir um alinhamento praticamente perfeito. Existem empresas especializadas que fazem só isso, garantem a montagem do caminho de rolamento alinhado, para não haver problema do carro e ou da ponte descarrilhar, como já disse. Bom, o tamanho do trilho é proporcional à roda, rodas grandes, trilhos grandes. E nós temos uma tabela aí indicativa, dado o tempo de roda, que nós já discutimos anteriormente, eu escolho o trilho compatível. Bom, a capacidade de par roda-trilho é a função da classe, das dimensões da roda e do trilho e da velocidade de movimento. Nós temos tabelas práticas, já foram levantadas as capacidades de carga para vários pares roda-trilho. Então é função da classe. Por quê? Porque quanto maior a classe, maior o coeficiente de segurança, então o mesmo par roda-trilho para classes diferentes tem capacidades diferentes, mesma coisa que o gancho, nós vimos lá no capítulo de gancho. É a função do termo da roda, quanto maior a roda, maior a área de contato, portanto maior a capacidade do par roda-trilho. É a função do trilho, porque quanto maior o trilho, maior a área de contato, portanto maior a capacidade do par roda-trilho. E é a função da velocidade de movimento. Por quê? Porque quanto maior a velocidade de movimento, maior os componentes inerciais do sistema. Portanto, mais solicitado é o par roda-trilho, então a menor a capacidade admissível dele. Conforme está no gráfico aí, na tabelinha, desculpa, nós vamos usar a tabela para fazer exercício. Bom, o dimensionamento, então, na verdade, a gente faz uma verificação, porque a gente já escolheu o número de rodas, já escolheu o número de rodas e já escolheu o trilho. Então a gente verifica. Para o carro, a gente verifica a carga vertical por roda, tem que ser menor ou igual que a carga admissível, que vem numa tabela como a gente apresentou no slide anterior. A carga vertical no carro, a gente admite que todas as rodas recebem o mesmo quinhão de carga total, da carga total. Qual é a carga total em cima de um carro? É a carga a ser elevada, o peso do carro, o peso próprio do carro e o peso do moitão. Então, QC, peso do carro, mais a carga nominal, mais o peso do moitão, dividido pelo total de rodas, que usualmente é 4, como nós já discutimos. O peso do carro nós podemos estimar, uma equação empírica, 10 a 16% da carga nominal, mais 1 a 2 toneladas. Essa faixa aí a gente trabalha da seguinte forma: se for classe baixa, classe 0, classe 1, a gente usa 10% da carga mais 1 tonelada. Se for classe alta, 3, 4, a gente usa 16% da carga mais 2 toneladas. Porque classes maiores, quer dizer, maior intensidade da carga, o carro tem que ser reforçado. Então o carro é mais pesado normalmente, naturalmente. No caso de ponte é um pouco mais complexo, porque na ponte rolante eu tenho o meu carro andando pela ponte. Ele não está fixo sempre no meio da ponte. Portanto, eu tenho de um lado da ponte uma carga máxima e do outro lado da ponte uma carga mínima.
Então, como é que a norma manda eu calcular a carga vertical no caso de ponte? Ela fala, você pega, faz uma média ponderada, 2 vezes a carga máxima, mais a carga mínima dividido por 3. Então, uma média ponderada. E como é que eu calculo a carga máxima e a carga... Isso tem que ser menor ou igual que a carga admissível que foi tirada de uma tabela, como nós vimos no slide anterior lá. Como é que eu calculo a carga máxima na roda da ponte e a carga mínima na roda da ponte? Ué, receitas materiais pura e simples. Então, somatória de momentos em relação ao apoio direito. Então, eu tenho o peso da ponte vezes a distância, que é metade do vão, mais a carga, mais o peso do moitão, mais o peso do carro, vezes a distância até o apoio direito, que é o vão total, menos aquela aproximação máxima EP que eu já vou discutir com vocês. Se eu dividir tudo isso pelo vão total da ponte, eu tenho a carga máxima. Na verdade, eu vou agora distribuir o denominador, vou distribuir esse vão pelos dois termos. Então, no primeiro termo eu vou cortar vão da ponte em cima com vão da ponte embaixo, fica peso total da ponte sobre 2, e no segundo termo fica carga elevável mais peso do moitão mais peso da ponte, vezes o vão da ponte menos a aproximação máxima dividido pelo vão da ponte. Só que agora eu vou lembrar que eu estou calculando a carga num lado da ponte. Por exemplo, aí no lado esquerdo da ponte, nas rodas à esquerda da ponte. Só que eu não tenho uma roda só lá. Eu tenho no mínimo 2, porque no mínimo eu tenho 4 rodas por ponte. Então no mínimo eu tenho 2 rodas daquele lado. Bom, mas quantas eu tenho de verdade? Eu tenho de verdade o total de rodas dividido por 2. Se forem 4 é 2 desse lado, se forem 8 é 4 desse lado, e assim por diante. Então se eu quiser a carga por roda, eu tenho que dividir essa equação pela metade do número de rodas total. E aí a minha equação fica finalmente, a carga máxima, peso da ponte dividido pelo total de rodas da ponte, mais carga, mais peso do moitão, mais peso do carro, dividido por metade do total de rodas da ponte, vezes o vão da ponte menos a aproximação máxima, dividido pelo vão da ponte. E a carga mínima, é só fazer a mesma coisa agora para o outro lado. Somatória de momentos em relação ao apoio esquerdo igual a 0. Então eu tenho peso da ponte vezes metade do vão, que é a distância do peso da ponte até o ponto considerado, que é o apoio esquerdo, mais peso do moitão mais peso do carro vezes a distância, que é a aproximação máxima. Por que eu desconsiderei aí a carga nominal? Porque eu estou calculando a carga mínima. A carga mínima é quando não tem nada sendo levantado pela ponte, é só o peso próprio. Isso, se eu dividir pelo vão, me dá a carga mínima na ponte. Vou distribuir esse denominador pelos dois termos. Vou simplificar no primeiro termo LP com LP. Fica peso total da ponte sobre 2, mais peso do moitão mais peso do carro, vezes a aproximação máxima dividido pelo vão da ponte. Só que, de novo, eu vou lembrar que do lado direito agora da ponte, eu não tenho uma roda só. Eu tenho metade do total de rodas. Então, se eu quiser a carga por roda, eu tenho que dividir tudo isso daí por metade do número de rodas da ponte. Então, a minha equação final fica peso da ponte dividido pelo número de rodas, mais peso do moitão mais peso do carro dividido por metade do número de rodas da ponte, vezes a aproximação máxima dividido pelo vão da ponte. Muito bem, então eu tenho uma carga máxima e tenho uma carga mínima. A aproximação máxima, EP, ela é dada por tabelas práticas, tabelas levantadas na prática. Eu chamei de EP, aí na tabela está escrito E, porque eu acertei todas as notações para mim, para não haver duas grandezas com a mesma notação. Então, estou chamando de EP, aproximação máxima. E ela é função da carga, porque quanto maior a carga, maior o carro, portanto, maior metade do carro até o fim do carro. Então, cargas maiores, carros maiores, aproximações máximas maiores. Peso da ponte rolante, temos aí um gráfico experimental, tirado empiricamente, que me dá o peso da ponte em função da carga. Então, dada a carga de elevação, eu tenho o peso da ponte aproximado. É lógico, quanto maior a carga, maior tem que ser a ponte, mais robusta tem que ser a ponte, então maior o peso próprio dela. Bom, vamos fazer alguns exemplos aí para a gente visualizar uma ponte, né? Isso aí para uma ponte de processo.
Então temos a ponte aí com 2, 4, 6, 8, 16 rodas, né? 8 rodas de um lado, 8 rodas do outro. E temos um carro aí bastante significativo também, um tamanho bem significativo de carro aí, está em preto aí andando em cima da ponte, né? Temos aí uma outra ponte também de grande capacidade, 100 toneladas, bem robusta a ponte. Uma outra ponte de 400 toneladas, também bem robusta, várias rodas na ponte. Uma outra ponte de 260 toneladas. E finalmente um pórtico rolante aí de 100 toneladas, para a gente ter uma ideia de como é uma ponte de verdade, uma ponte de responsabilidade, uma ponte de grande capacidade. Muito bem, por hoje é isso, muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.